capítulo 17. Viajaram então através de Anfípolis e Apolônia e vieram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Assim, segundo o costume de Paulo, ele entrou, indo ter com eles, e por 3 sábados raciocinou com eles a base das Escrituras, explicando e provando com referências que era necessário que o Cristo sofresse e fosse levantado dentre os mortos, e dizendo: Este é o Cristo, este Jesus que eu vos publico. Em resultado, alguns deles tornaram-se crentes e associaram-se com Paulo e Silas, e assim fizeram também uma grande multidão dos gregos que adoravam a Deus, e não poucas das mulheres de destaque. Mas os judeus, ficando com ciúme, acolheram na sua companhia certos homens iníquos dos vadios da feira e formaram uma turba, e passaram a lançar a cidade num alvoroço. E eles assaltaram a casa de Jasão e buscavam trazê-los para fora a ralé. Quando não os acharam, arrastaram Jasão e certos irmãos perante os governantes da cidade, clamando: Estes homens que têm subvertido a terra habitada estão também presentes aqui, e Jasão recebeu-os com hospitalidade. E todos estes homens agem em oposição aos decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Agitaram deveras a multidão e os governantes da cidade quando ouviram estas coisas. E só depois de receberem suficiente fiança de Jasão e dos outros, deixaram-nos ir. Os irmãos enviaram imediatamente tanto Paulo como Silas de noite para Bereia, e estes, ao chegarem, entraram na sinagoga dos judeus. Ora, estes últimos eram de mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com maior anelo mental, examinando cuidadosamente as Escrituras, cada dia, quanto a se estas coisas eram assim. Portanto, muitos deles tornaram-se crentes, e assim também não poucas das mulheres gregas bem conceituadas e dos homens. Mas, quando os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo publicada por Paulo também em Bereia, foram também para lá incitar e agitar as massas. Então os irmãos mandaram Paulo imediatamente embora, para ir até o mar, mas tanto Silas como Timóteo permaneceram ali. No entanto, os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas, e depois de receberem mandado para que Silas e Timóteo viessem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Ora, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, seu espírito no seu íntimo ficou irritado ao observar que a cidade estava cheia de ídolos. Consequentemente, começou a raciocinar na sinagoga com os judeus e com as outras pessoas que adoravam a Deus, e cada dia na feira com os que por acaso estivessem ali. Mas certos dos filósofos epicureus, bem como dos estoicos, passaram a conversar com ele polemicamente, e alguns diziam: O que é que esse paroleiro quer contar? Outros: Ele parece ser publicador de deidades estrangeiras. Isto se deu porque ele declarava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Assim, agarraram-no e conduziram-no ao Areópago, dizendo: Podemos saber qual é este novo ensino de que falas? Porque estás introduzindo algumas coisas que são estranhas aos nossos ouvidos. Portanto, desejamos saber o que denotam estas coisas. De fato, todos os atenienses e os estrangeiros residentes temporariamente ali gastavam seu tempo de folga em nada mais do que em contar algo ou escutar algo novo. Paulo, pois, estando em pé no meio do Areópago, disse: Homens de Atenas, eu observei que em todas as coisas pareceis mais dados ao temor das deidades do que os outros. Por exemplo, passeando e observando cuidadosamente os vossos objetos de veneração, encontrei também um altar em que tinha sido escrito: a um Deus desconhecido. Portanto, aquilo a que sem o saber dais devoção piedosa, isso é o que vos publico. O Deus que fez o mundo e todas as coisas nele, sendo como este é, Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos, nem é assistido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo dá a todos vida, e fôlego, e todas as coisas.
E ele fez de um só homem toda a nação dos homens, para morarem sobre a superfície inteira da terra, e decretou os tempos designados e os limites fixos da morada dos homens, para buscarem a Deus e tateassem por ele, e realmente o achassem, embora de fato não esteja longe de cada um de nós. Pois por meio dele temos vida, e nos movemos e existimos, assim como disseram certos dos poetas entre vós, pois nós também somos progênie dele. Visto, pois, que somos progênie de Deus, não devemos imaginar que o ser divino seja semelhante a ouro, ou prata, ou pedra, semelhante a algo esculpido pela arte e inventividade do homem. É verdade que Deus não tem tomado em conta os tempos de tal ignorância. No entanto, agora ele está dizendo à humanidade que todos, em toda parte, se arrependam. Porque ele fixou um dia em que se propôs julgar em justiça a terra habitada, por meio de um homem a quem designou, e ele tem fornecido garantia a todos os homens, visto que o ressuscitou dentre os mortos. Pois bem, quando ouviram falar de uma ressurreição dos mortos, alguns começaram a mofar, enquanto outros diziam, nós te ouviremos sobre isso ainda outra vez. Paulo saiu assim do meio deles, mas alguns homens juntaram-se a ele, e se tornaram crentes, entre os quais havia também Dionísio, juiz do tribunal do Areópago, e uma mulher de nome Dâmaris, e outros além deles.